novamente. Vou colocar os vídeos e a gente já retoma. Travou? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ok, aqui tá perfeito. Deu uma travadinha, mas já tá ok. Ah, então beleza. Então deixa eu pôr os vídeos aqui. Oi, tudo bem? Eu sou Tanesca Santana Natal, sou professora de Física da Educação Básica, sou pesquisadora de História das Mulheres nas Ciências, e esse trabalho é um relato de experiência do curso As Iabás, Ciências e Ações Afirmativas. Faz parte dos dados introdutórios da minha pesquisa. E o título desse relato é Cientistas Negras, Ações Afirmativas na Pós-Graduação. Para maiores entendimentos, contatos, visite o site iabasciência.com.br e também o nosso canal Café Científico com a Preta, Tanesca Cal. Me siga nas redes sociais, tanesca@santana. As motivações desse trabalho é levantar a discussão mesmo sobre o racismo presente no meio científico como um reflexo da estrutura social do nosso país, colonialista, racista, homofóbico e preconceituoso. Então, esse racismo faz parte da estrutura social e nas subjetividades, e no campo científico isso é reverberado. Nas exatas, isso faz parte, a gente tem que discutir isso, principalmente pelas invisibilizações, silenciamentos e pouca representação que a mulher negra tem no campo científico. De certa forma, isso estrutura o afastamento dos nossos alunos em física também. É das justificativas que a gente pode introduzir. Esse relato de experiências do curso As Iabás, Ciências e Ações Afirmativas, vai tratar justamente sobre a estruturação do racismo presente dentro do campo científico, essa exclusão vertical, principalmente o que na minha pesquisa eu chamo dispositivo de barragens, né? As estruturas de barragem como impedimento desse avanço vertical dessa mulher. Esse efeito barragem é de natureza simbólica, estrutural. E aqui hoje eu apresento a vocês esse debate que esteve estruturado no nosso trabalho. Então, a gente vai falar como as ações afirmativas na pós-graduação como um dispositivo para poder quebrar esse sistema de barragem, ou pelo menos como uma válvula que permite esses corpos oprimidos, atravessados, que são estruturados pelos preconceitos. Isso daí para poder fazer valer o pensamento de diversidade nas ciências. O curso foi estruturado em 2 módulos, contou com 358 inscritos. O módulo 1 teve um total de 15 horas, o módulo 2, 25 horas, onde a gente tinha na plataforma Procirol momento que foi assíncrono e momento síncronos. A gente chamou convidadas para discutir a biografia das mulheres nas ciências, os artigos que relatam a essa discussão e o caráter da ciência como excludente, e refletir sobre pensadoras como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Luísa Bairros, tantas outras mulheres que contribuíram para pensar a questão da institucionalização do racismo no campo científico, que serve como parâmetro da gente pensar políticas públicas no campo das agências, no contexto científico. Aqui foi uma pesquisa realizada entre os participantes, entre a escolaridade do público era mais de graduação, mas tinha pessoas de mestrado, doutorado, e entre outros. A pergunta que a gente lançou sobre carreiras, sobre mulheres nas ciências naturais, matemática e tecnologia, quais eram as principais barreiras. E as pessoas responderam que eram mitos entre classe, raça e gênero.
algumas considerações a respeito do que a gente refletiu sobre a baixa representatividade dessas mulheres nas ciências e como essas as ações afirmativas na pós-graduação é uma importante política para quebrar essas barreiras. Agradecemos, né? E entre em contato conosco. Sinceramente, muito obrigado. Oportunidade, Sotanesco Santana Cal. Olá, me chamo Carlos Alberto de Almeida, sou aluno do programa de pós-graduação Educação para a Ciência da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru e orientado pelo professor Dr. Roberto Nardi. Este trabalho se intitula A Perspectiva do Ensino de Física no Estado de São Paulo, Formação e Atuação Profissional. Muitos fatores foram importantes para a instituição da área de ensino de física no Brasil, principalmente a partir da década de 60, que foi uma época marcada pela adaptação de materiais estrangeiros, formação de grupos de pesquisa, surgimento das revistas e eventos da área. Contudo, a área enfrenta desafios pertinentes como a evasão nos cursos de licenciatura em física e o abandono da carreira docente na educação básica. O objetivo desse trabalho dessa forma, este estudo busca levantar um retrato do ensino de física no estado de São Paulo, possibilitando subsidiar discussões que amparem políticas públicas que possam contribuir para futuras organizações do ensino de física, no que se refere à formação universitária e à carreira docente. Em respeito à coleta de dados, os dados foram obtidos por meio de órgãos públicos como o Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Sociedade Brasileira de Física e Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. Quanto aos aportes teóricos e metodológicos, este estudo se enquadra como uma pesquisa de natureza qualitativa. A análise procurou relacionar a dimensão populacional e econômica do Estado com o número aproximado de físicos existentes, de professores de física atuantes, quantidade de cursos de bacharelado e licenciatura e outros. Entre os resultados, observa-se que a maioria dos cursos de bacharelado em física são ofertados por universidades públicas na modalidade presencial. As instituições de ensino superior privadas oferecem a maior parte dos cursos de licenciatura em física, sobretudo na modalidade à distância. Não foi possível determinar o número de concluintes da modalidade à distância. Nas considerações finais, pôde-se então constatar que a grande oferta na modalidade de ensino à distância remete a um esforço para o aumento do número de profissionais da área, sobretudo de professores da educação básica. Porém, como apontado por outros autores, há uma parcela significativa de licenciados em física atuando em outras profissões. Dessa forma, torna-se muito pertinente discutir e participar da elaboração de políticas públicas que promovam, além do ingresso e permanência no ensino superior, maior atratividade na carreira docente na educação básica. E essas são as referências. Obrigado por assistir esta apresentação. Olá, me chamo Carla e eu vou apresentar um trabalho, uma proposta de sequência didática dos conceitos de acústica para discentes surdos. Esse trabalho foi escrito por mim, Carla Carolina, e pela professora doutora Rita de Cássia. Neste trabalho, propõe-se elaborar uma sequência didática sobre o tema acústica, para servir como alternativa para facilitar a abordagem de professores de física da educação básica que têm suas turmas discentes surdos. Pretende-se aplicar esta sequência didática com os discentes surdos do ensino médio integrado do Instituto Federal. Esta ação terá duração de 5 aulas com duração de 50 minutos cada. Almeja-se coletar os dados por meio de observação e questionário que serão aplicados com esses discentes surdos durante esta abordagem.
Nesta sequência didática serão utilizados vários recursos didáticos, como a utilização de slides com imagens ilustrativas sobre o tema, além da utilização de videoaulas traduzidas para Libras, atividades adaptadas, como caça-palavras e as palavras padronizadas, além de uma simulação denominada Ondas Intro. Pretende-se aplicar essa sequência didática sobre o tema acústica com os discentes surdos na sala de atendimento, no horário oposto ao da classe comum. Este ambiente é utilizado para as aulas de reforço, de matemática, de física, português e da própria Libras. Aí esse aqui é o questionário que eu vou aplicar na aula 1 para verificar quais são os conhecimentos prévios deles, se eles sabem alguma coisa sobre acústica. Aí na aula 2, inicialmente, eu vou falar sobre os conceitos que envolvem acústica, com a utilização de slides com imagens ilustrativas, sobre os conceitos da acústica, como o som, a amplitude, a frequência, a altura, a intensidade e o timbre. No segundo momento dessa aula será passada uma videoaula sobre esse tema, traduzida para Libras. Na terceira aula, no primeiro momento, será explicado o conceito de ondas e todas as grandezas que envolvem esta, como a amplitude, o período, a frequência e o timbre. No segundo momento, será passada uma videoaula sobre o mesmo tema, traduzida para Libras. E no terceiro momento, será mostrada essa simulação denominada Ondas Intro, onde os alunos terão contato, poderão visualizar as ondas, o comportamento das ondas, a amplitude, a frequência, como é que é o gráfico dessas ondas. Na quinta aula, serão aplicadas 2 atividades adaptadas com esses alunos. Uma vai ser o caça-palavras e a outra as palavras cruzadas, padronizadas, sobre esse tema acústica e sobre os conceitos que envolvem a acústica. Aí na quinta aula vai ser passado um questionário, final para verificar o que foi aprendido por esses alunos durante a abordagem dessas 5 aulas, sobre os conceitos da acústica, sobre as videoaulas, sobre a simulação e sobre as atividades que foram passadas no decorrer dessas aulas. Ao final desta abordagem, pretende se produzir uma sequência didática, e essa sequência didática ela vai ser colocada no manual digital didático-pedagógico, onde ele vai ter todas as orientações sobre essas aulas, para auxiliar os professores de física da educação básica que possuem discentes surdos nas suas turmas, e também para as pessoas que têm interesse sobre esta área, possam ter acesso a este trabalho. Essas aqui são as minhas referências. Obrigada. Bom dia, eu sou o João Paulo Ramos, autor da pesquisa Estereótipos de Gênero no campo das ciências exatas e tecnológicas, o que as infâncias podem contribuir a esse debate. A apresentação proposta nesse congresso busca dar luz às conclusões relacionadas à minha revisão bibliográfica realizada em meus estudos. Minha pesquisa, cujo pensamento vai a caminho da intersecção dos temas ciência, gênero e infância, buscou em sua revisão por estudos que nos apresentassem discussões que envolvessem 2 desses 3 campos norteadores. Essa escolha mais abrangente por si só já se revela como um dado, uma vez que são extremamente escassos estudos que carreguem em seu cerne a tríade que norteia a minha pesquisa, explicitando como que essa é uma área sem muitos ou com poucos estudos e aprofundamentos. Os estudos que discutem gênero e ciência, sem muitas surpresas, nos revelam a existência de um machismo estrutural na ciência, decorrente de uma herança sociocultural das tradições judaico-cristãs formadoras da sociedade ocidental, explicitado pelos ainda presentes dados de desigualdade de gênero no campo das ciências.
As pesquisas desse tema apontam como uma possível fonte de desinteresse feminino pelo campo das ciências e tecnologias, desde os primeiros anos, como sendo decorrentes da forma como apresentamos os estereótipos e solidificamos o pensamento das crianças, seguindo uma estrutura binária, onde o campo da CIT busca enfatizar o lado masculino de um conjunto de dualismos generificados, objetividade versus subjetividade, racionalidade versus irracionalidade ou emotividade, mente versus matéria ou corpo. Ainda cabe dizer aqui que mesmo revisões bibliográficas extensas sobre ciência e gênero deixam de lado as infâncias e os processos vivenciados na experiência de ser criança. O que é interessante disso é que pesquisas como a de Fagionato e Rufino destacam como crianças borram os estereótipos de forma intrínseca ao seu pensamento, subvertendo essas normas impostas e trazendo elementos da infância para a construção deste. Aqui destaco o pensamento de Foucault, que se pergunta se a infância não se constituiria justamente da liberdade de não ser adulto, de não depender da lei e de poder restabelecer relações polimorfas com as coisas, com as pessoas e com os corpos. E é curioso como que outros autores apontam que as crianças, desde muito cedo, direcionam uma construção de equidade em suas falas brincadeiras, sem que isso por si só seja uma suposta busca por justiça, mas sim sua forma de pensar, que não faz distinção, fazendo esse exercício de transmutação da realidade que já nos dá pistas de como que podemos construir vivências que busquem reafirmar um local de empoderamento para todos os corpos. Com este pensamento em mãos, somos levados a entender que pensar estereótipos de gênero na ciência com a infância vai em um caminho diferente do que imaginávamos, onde nos vemos obrigados a abrir mão do pensamento lógico-causal típico do raciocínio adultocêntrico. As crianças são capazes de criar e recriar o seu mundo à sua vontade, transformando seus corpos em bruxas, heróis, fadas e monstros. Criam novas formas de subjetividade sem que saibamos muito sobre elas. Todo o movimento da criança é uma busca por uma nova possibilidade de descoberta, um movimento da sua língua a fim de possibilitar novas palavras, o movimento do seu corpo para descobrir as cambalhotas, e o movimento de quem e o que elas são também faz esse exercício de busca de novas descobertas. Meninas e meninos percebem a arbitrariedade das regras e nos revelam a todo momento que não as aceitam. Crianças brincam do que desejam e não do que é de menino ou de menina. Brincam com o que lhes são impostos, mas transbordam. Elas criam, inventam, experimentam, buscando outros sentidos e possibilidades, de forma que não cabe tratá-las como criaturas da cultura adulta, mas sim criadores de sua própria cultura. O que seria a conclusão deste trabalho é um pensamento que vai de encontro das discussões sobre a existência da produção de cultura e corpos em uma sociedade em que, historicamente, grande parte das mulheres tem se ocupado das funções relacionadas aos cuidados e os homens da carreira de CIT. A falta de problematização e pesquisas desses estereótipos faz vazar para a educação das crianças formas de ser e estar no mundo. São forças biopolíticas. Mapear essas forças binárias pode ser a fonte de pistas para o desenvolvimento do debate dos estereótipos de gênero na CIT, já que estes não nascem com as crianças. Aliás, elas tentam o tempo todo fugir das classificações e regras que possam limitar sua múltipla forma de existência. No entanto, vivemos em uma sociedade em que as possibilidades de rompimento das fronteiras de gênero são associadas ao campo da patologia, da anormalidade. Segundo Souza, a infância carrega a possibilidade de mudança, do mundo ser outra coisa. E aqui compartilhamos do esforço posto por Deleuze e Guattari, que concebem a ideia de um adulto modulado pela criança, a ideia de que o homem precisa do devir criança para conseguir desfazer-se dos modelos consensuais anteriores ao seu próprio pensamento, o que nos leva a concluir que estudos das infâncias podem contribuir para o debate dos estereótipos de gênero na CIT. Os estudos sobre crianças e infâncias precisam sair deste lugar de desprestígio no campo da educação científica e, em particular, do debate de gênero na CIT. Este foi o último trabalho, né, Renan? Isso mesmo. Esse foi o último. Ok. Primeiramente, não peço desculpas, né, gente, por ter estendido tanto, né? As pessoas têm outras tarefas para realizar, eu peço desculpas. Por um lado é bom, quer dizer que as pessoas engajaram no assunto, na conversa, mas por outro, né, eu falho nesse sentido de respeitar o cronograma certinho. Então, peço desculpas. O primeiro trabalho, a Tanesca, né? Tanesca está online? Sim, sim. Olá, Oi, gente. Tanesca. Bom dia. Bom dia, tudo bem? A internet variando muito aqui, minha gente, me perdoe. Vocês perceberam que o vídeo tinha uma zoada no fundo, perdão, ficar 5 minutos
Ouvindo Não, uma pessoa falar com uma zoada, parece até uma eternidade. 5 minutos, eu já não tem mudei problema. minha concepção temporal. É coisa que foge ao nosso controle. Às vezes o vizinho está em obra aqui também, eu não posso fazer nada, né? É assim que acontece, infelizmente. Tanesca, parabenizo, né, o seu trabalho, a relevância da sua temática, né, de levar essa discussão. Eu acessei o seu website, interessante a iniciativa. E novamente eu pontuo aqui a necessidade de levar essa discussão, seja na educação básica, seja no ensino superior, seja nos programas de pós-graduação, né? Levar essa discussão para que as pessoas tomem consciência de que às vezes elas estão contribuindo com atitudes racistas, homofóbicas, atitudes preconceituosas em todos os aspectos, né? Você gostaria de comentar algo do seu trabalho? Ou algum colega gostaria de perguntar algo à Tanesca? Gente, isso eu gostaria de colaborar alguma coisa. As políticas de ações afirmativas é um grande guarda-chuva que discute perspectivas de corpos atravessados no sistema de dominação à pressão. Então, você tem vários tipos de segmento que entra do bojo dessa discussão. Pouco antes, a gente estava falando dos portadores de deficiência física. Me perdoe se eu não consegui falar o termo direito, porque eu não pesquiso exatamente essa área. Você tem as pessoas, o grupo grandão, que é outro guarda-chuva, LGBTQIA+. Então, as ações afirmativas, você está discutindo a entrada, principalmente na carreira vertical dos cientistas, que se faz dentro da universidade, na pós-graduação, mestrado, doutorado, as pesquisas, a introdução à docência superior, tudo isso é que aqui no Brasil se faz ciência, dentro das universidades. Então, você tem que discutir qual é o perfil de cientista que você constrói. Então, nessa pesquisa que eu trago a perspectiva de mulheres negras, que eu faço parte, me toca muito. Entende? Eu chamo vocês, convido a vocês para acessar lá Iabás Ciências, o site, lá também no YouTube, Café Científico com a Preta Tanesca Cal, pode ir lá também no Instagram, a gente conversa, pode me chamar, pouco instante a colega ali, a amiga, estava falando para a gente bater um papo, falar sobre as ações afirmativas na pós-graduação que são necessárias. Também temos um trabalho, pouco instante a gente estava apresentando, eu estava apresentando ciências e tecnologia através dos aceleradores de partículas, isso dentro da escola. Como é que a gente vai discutir isso? Grande beijo, muito obrigado, gente. Obrigado, Tanesca, obrigado. Muita força nessa luta aí de desconstrução, né, desses estereótipos, do cientista, às vezes o homem branco de óculos, o cabelo, né, aquele perfil de cientista, né, que as crianças tem que desconstruir isso, né. Agora, o próximo aqui é o Carlos Alberto. O professor Luiz. Luiz, tudo bem? Luiz está online? Será que o professor Luiz está disponível? Voltou. Deixa eu ver. Professor Luiz, o senhor fez uma pergunta, né? Acho que, deixa eu ver aqui. O senhor gostaria de abrir a câmera, de conversar? Agora está habilitado, eu estava procurando ele. Você Agora você consegue, né? Luiz. Desculpa o ruído de fundo, mas é que eu estou na outra sala ao mesmo tempo, daqui a pouco eu tenho que falar lá. Eu estou nas duas salas ao mesmo tempo, eu voltei justamente porque eu queria te ouvir falar sobre isso, né? Parabenizar a todos aí pelos trabalhos, estou acompanhando a sala desde o começo, eu estava como co-apresentador lá no primeiro trabalho da Laís sobre a questão de gênero e raça, né, na distribuição dos professores, e esse tema é justamente caro para mim particularmente, porque a minha pesquisa de doutorado ela versa justamente sobre essa evasão, né, eu atuo no grupo de pesquisa em evasão no ensino superior, e a minha pesquisa é sobre a evasão dos profissionais já
licenciados, né, dos professores em atuação que no começo, né, se atribuía muito a falta de professores pela evasão na graduação, pela Na falta de interesse no graduação. curso, mas assim como o Cussuda lá, da O Sul, do Universidade da Sérgio. Unesp, aí, seu colega, vem apontando já desde o mestrado dele, isso não é bem uma realidade. Outros trabalhos já mostram isso em outras regiões do país, que tem sim, né, professores formados, mas que esses professores formados, eles não atuam na educação básica. E aí a minha pergunta, basicamente, né, é como que tu enxergas, já que tu está trabalhando com isso, o impacto que vai ter essa reforma curricular do ensino médio aí, com essa diminuição da carga horária, etc. Olha, Luiz, vou tentar responder rapidinho, né? Eu vejo essa reforma ela vai dar possibilidade de entrar num grau mais obscuro ainda, na minha opinião. Por que eu respondo isso? Porque as escolas que têm o seu professor efetivo, que dá aquela aula de física, né? Vamos supor, vamos pensar assim, né? Que já tem, aí vai escolher o itinerário, né? Tem a escolha dos itinerários, né? Com essa reforma. E esse professor vai propor, então, as disciplinas das ciências naturais, ele vai poder trabalhar na física. Isso pensando no melhor dos contextos. Agora, imagina, partindo do princípio que tem poucos profissionais de física em comparação com outras áreas, eles estão na educação básica, mas em comparação com outras disciplinas, são poucos. Imagina o tanto de escola que não vai ter um professor de física específico, né, licenciado em física. O que essa escola vai oferecer nesse aspecto do itinerário? Esse itinerário ele vai entrar em inanição, não vai existir. Não vai existir engajamento nesse sentido, vai ficar uma lacuna ali. Então, eu vejo um grande problema na formação desses jovens, do ensino médio principalmente, que nessa escolha de itinerário e no que a escola puder oferecer, se a maioria das escolas não oferecerem uma formação do itinerário de ciências, principalmente na parte de física, eu vejo aí como uma nova forma aí de precarização e de ignorância nesse sentido, né? A gente está vendo aí na questão da pandemia as discussões, né, das pessoas, políticos, seja um vereador até a ordem máxima aí, o tamanho da ignorância frente à natureza científica, porque são pessoas que acham que entendem de ciência, mas na verdade tomam decisão que vai influenciar a ciência, mas não conhece a natureza científica, não conhece como que ela se desenvolve, não teve essa formação, né? Então eu fico muito preocupado com isso, tá? Não sei se eu respondi ou se eu acabei expressando de outra forma. Não, acho que respondeu, só queria complementar então, não sei se dá tempo, mas bem rapidinho, que é a pergunta que foi feita para mim também, nesse meu sentido, no trabalho que eu apresentei parecido com o teu, acho que ontem, que é se tu acredita, já que tu trouxe esse fator político, né, dos governantes, tu acredita que essa reforma do currículo, ela tenha relação justamente com essa escassez de professores aí de física, química, como tu bem colocaste, né, esses itinerários vão ter um perfil diferente, tu pode colocar excedentes, como nas disciplinas de história e disciplinas de professores que têm formação, né, que são excedentes, que não é o caso das ciências exatas. Se tu acredita que tem alguma relação visando, né, o Plano Nacional de Educação que prevê aí como meta que os professores eles tenham formação adequada. Então tu muda a estrutura do currículo, né? Então logicamente tu fica mais fácil para te atingir essa meta. Tu acredita que existe essa relação? Eu acredito que isso não vai influenciar na formação, por exemplo, em número de professores. Eu acredito que não. Eu acredito que só vai legitimar que o Estado ele reconhece que não pode suprir isso, então ele cria um mecanismo que trabalhe melhor com essa realidade de falta, né? Como o professor Nardi falava na sua experiência lá nos Estados Unidos. Não que eu estou comparando um país melhor ou pior, não é isso. Mas ele disse que lá em Nova York, num certo contexto, havia falta de professores de física, então o governo daquela época, daquela cidade, naquela época, naquele contexto, abriu concursos com um salário diferenciado para o professor de física. Tá? E isso atraiu muitos jovens daquela época para se tornar professor. Assim, é um contexto. Agora, comparando, né, com esse contexto do itinerário, dessa nova proposta, eu acredito que não vai influenciar em maior número de profissionais atuantes. Perfeito, muito obrigado. E obrigado a todos aí pelas falas. Tchau, gente. Muito obrigado, Luiz.
Agora, dando sequência aqui, né, a Carla, né, com o trabalho, uma proposta de sequência didática dos conceitos de acústica para deficientes surdos, né? Parabéns, Carla. Carla está online? Ela não está online. A Carla acho que não conseguiu fazer o login. Ela não conseguiu? Bom, Não. eu só vou complementar, então, o trabalho dela, tá? Para que fique gravado, caso ela consiga, caso ela queira ver as considerações, né? Eu volto naquele ponto, né, que no trabalho dela tem lá o manual digital, né, com orientações didático-pedagógicas. É interessante isso, sistematizar esse conhecimento voltado ao aluno com necessidades especiais, tá? Porque um professor lá, como um colega nosso disse, 40 horas aulas, mas um professor de uma formação de 20, 30 anos atrás, que não tem aquela ideia de que vou fazer uma pesquisa para minha aula, vai buscar em artigos. Não, às vezes ele busca em sites e senso comum, né? Em senso comum, eu já vi professores fazendo isso. Então, essa necessidade de procurar em eventos, muitos professores não têm essa ideia, né, de como fazer isso. E quando você sistematiza esse conhecimento e esse conhecimento sistematizado está num site da Secretaria de Educação, da Diretoria de Ensino, está ali mais facilitado, né, para esse professor, eu acredito que isso pode trazer muitas contribuições. Tá? Como eu falei, você vai no site da Secretaria de Educação aqui de São Paulo, você não tem nenhum material voltado à inclusão, tá? Somente o material voltado aos alunos tidos como normais. Tá? Eu acho que isso é uma forma de exclusão. O Estado está excluindo esses alunos quando ele negligencia esse tipo de material. Tá? Agora, alguém gostaria de fazer alguma observação? Não? Aqui, agora o João Paulo, né, com trabalho, né, de estereótipos de gênero. O João está online? Tô sim. Oi, João, tudo bem? Tudo sim. Joia, João. João, que trabalho interessante, legal demais de ler. Outro dia, né, uma experiência, né, estava aqui fora, aqui no prédio que eu moro aqui no térreo, tinha uma criançada brincando aqui na minha janela, né, eu fui lá dar um pito neles, que eu estava escrevendo um trabalho. Aí eu comecei a brincar com eles, na verdade. Tinha um grupo de meninos com carrinho de controle remoto e do outro lado um grupo de meninas observando os meninos. Mas elas estavam acanhadas, elas não participavam. E a molecada, os meninos, né, criavam tipo uma barreira, né? Tipo, eles nem ofereciam o brinquedo para as meninas, né? Então eu propus, né, uma brincadeira ali com aquele carrinho ali. As meninas participaram, algumas, outras não, outras se recusaram a brincar com aquele carrinho, porque acredito que os pais colocaram aquela ideia de brinquedo de menina e de menino. E uma das meninas brincou e tal, ela conseguiu realizar o desafio. E ela falou assim, tio, eu já sei que eu vou pedir para o meu pai. Eu vou pedir um carrinho. Né? E essa desconstrução, né? Essa questão de isso é para menino, isso é para menina, logo na primeira infância ali, né? Aí eu faço essa pergunta, né? Essa questão. O que você pensa, por exemplo, nas nossas creches na educação primária? O que você acha que tem que ser discutido nesses ambientes para evitar desconstruir essa questão estereotipada, nessa questão segregada, né? Menino, menina. O que você acha que pode ser proposto, principalmente nas creches, na primeira infância, né? Nas escolas da educação do Fundamental 1, né? O que você acha que pode ser proposto nesse espaço para desconstruir nesse sentido? Assim, a primeira coisa que eu colocaria é que eu nem tenho certeza se o que a gente coloca para as crianças nessas questões de gênero seria um trabalho de desconstruí-las. Eu acho que seria muito mais um trabalho de não deixá-las construir isso, porque elas não, em geral, não carregam essas coisas. Eu tenho no texto que eu estou produzindo, né, da minha IC, tem até uma passagem que eu acho muito interessante. Acho que eu coloquei no meu texto do SNAP também, de uma criança que comenta com a mãe dele: eu quero pintar minha unha. Um menino fala para a mãe: quero pintar minha unha. Dela: e de que cor você quer? Dele: eu quero pintar de azul, né? É cor de menino. A gente vê aí que existe uma subversão e quebra de regras e para eles é normal isso. E isso é o que a gente vê no cotidiano mesmo. Para essa criança que vai, por exemplo, pedir um carrinho, é uma coisa normal. O que deve ser a nossa luta, acredito eu, dentro dos espaços de educação infantil, deve ser algo muito mais no sentido de não reforçar estereótipos, não deixar vazar para as crianças isso que já está arraigado na nossa mente, né?
Então, é um processo de muitos questionamentos, mas também não é tão difícil. É muito mais num sentido de potencializar as crianças e deixar elas serem quem elas são de uma maneira e respeitando os demais. Não acho que a gente precisa desconstruir algo ali. Entendi a sua linha. Alguém gostaria de fazer algum comentário no trabalho do João? Alguma observação, alguma dúvida? Não? Então, parabenizo novamente, João, pelo trabalho e sucesso aí na sequência dos estudos. Muito obrigado. Agora, Renan. Gente, muito obrigado pelas apresentações. Foram todas muito, muito bacanas. Aprendi demais com vocês. Parabéns a todos que contribuíram com a sala. Agradeço especialmente em nome da comissão de organização ao professor Carlos Alberto de Almeida, que conduziu as discussões e enriqueceu muito o debate, tá bom? A gente ainda convido vocês para conferência de encerramento às 14 horas, então o SNEF não acabou, não se esqueçam, vai ser uma palestra muito bacana com a professora Maria Regina, do Instituto de Física da USP, e vamos nos falando. Muito obrigado, gente, um abraço a todos. Abraço a todos, e vamos manter essa discussão viva lá na página do evento, tem lá o endereço de cada um, endereço de e-mail, né? Então, a gente continua essa discussão por lá também, caso algo tenha ficado, alguma lacuna ficou sem preencher, tá? Nós vamos conversando, então, e muito obrigado aí pela oportunidade e o aprendizado que eu tive aqui com vocês. Espero ter contribuído também. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Um abraço.